Muito bem. É uma série de mensagens que tem me animado muito na preparação de cada uma delas. Uma série de mensagens baseada nas afirmações de Jesus sobre a sua identidade, sobre o impacto que essas afirmações tiveram sobre os seus discípulos, na época em que foram feitas, e podem ter sobre a sua vida. O que é que essas afirmações têm a ver com você, com esse momento que você está vivendo? Por exemplo, domingo passado, vimos que Jesus declarou ser a luz do mundo. Isso está em João 8, 12. Mas que nós também deveríamos ser a luz do mundo. E como lemos, vamos ler juntos aqui Mateus 5,16? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você tem iluminado a vida de outras pessoas? A sua luz, que na verdade não é sua, é o reflexo da luz de Deus. Como conversamos no GP nessa semana, nós não somos um astro, nós não somos um sol, nós não temos luz própria, mas nós podemos ser uma lua, um satélite ou até mesmo um planeta, refletindo a luz do sol sobre a vida de outra pessoa. Isso é que Jesus disse. Ele disse: eu sou a luz, sejam vocês também luz na vida das outras pessoas. Você tem sido luz na vida dos outros? Já a afirmação de hoje, ela é tão impactante quanto, talvez até mais, porque ele disse em João 6, pedi que você abrisse em João 6, versículo 35, ele declarou, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Fome e sede. Satisfação. Jesus está se referindo literalmente a pão e água? Também. Mas ele está principalmente fazendo uma afirmação espiritual. Porque ele era um ser humano, ali naquele momento, hoje é um ser sobrenatural junto com o Pai. Mas naquele momento, ele estava em corpo humano, ele não era um pão, ele era um homem. Então, metaforicamente, ele estava se afirmando o pão da vida. Mas para que possamos entender essa afirmação tão categórica, eu sou o pão da vida, para que possamos extrair dessa afirmação algo que traga valor, traga sentido às nossas vidas, que traga satisfação para as nossas vidas, aí a gente tem que ir para o contexto. Em que contexto Jesus fez essa afirmação? Eu sou o pão da vida. Então, você que já está com a sua Bíblia aberta em João capítulo 6, recue um pouco nos versículos até o versículo 25. E é de lá que vamos começar. O que estava acontecendo antes desse momento aqui, que leremos? No início do capítulo 6, Jesus tinha apresentado a palavra, pregado a palavra aos seus seguidores, o dia foi passando, estava todo mundo com fome, e Jesus então fez aquilo que chamamos de a primeira multiplicação dos pães. Então, no dia anterior a isso que leremos aqui, do outro lado do lago da Galileia, ou mar da Galileia, houve a primeira multiplicação dos pães. Quando aquele momento todo passou, Jesus se separou dos seus discípulos, subiu a um monte, foi orar e mandou os seus discípulos atravessarem o mar. Eles enfrentaram uma tempestade, Jesus foi andando sobre as águas até eles. Né?
Ah, é um fantasma, não, sou eu. E foram para o outro lado do mar. Esse é o ambiente, esse é o momento que Jesus e seus discípulos estão vivendo. O dia seguinte, há um milagre de proporções lá de Êxodo, aqueles milagres do Êxodo, multiplicação dos pães, tudo a ver com Deus entregando os pães às pessoas. E os discípulos não perderam essa relação, como veremos aqui. Muito bem, então, tendo isso em mente, né, sabendo o que tinha acontecido antes, podemos, agora sim, entrar no acontecimento em si. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Gente, vocês percebem a ironia da fala de Jesus aqui? Jesus está confrontando as motivações das pessoas que o seguem. Está dizendo para eles que eles estão ali correndo de um lado para o outro atrás dele porque querem pão. E aí, a gente tem que parar, é fundamental, a leitura da Bíblia exige da gente esse tipo de análise, de autoanálise. A gente tem que se questionar qual é a sua motivação quando você procura por Jesus. Você está só em busca do pão? Da bênção? Ou você quer realmente construir, desenvolver uma relação com Ele? Pense um pouco nisso. E Jesus então continuou: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não priorizem o material, por mais necessidade que você tenha. Priorize o que é espiritual, porque aí, dali virá uma satisfação muito mais profunda. E ele então diz que essa comida que permanece para a vida eterna será dada pelo Filho do Homem. Deus, o Pai, nele, no Filho do Homem, colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Vejam que Jesus está dizendo que as pessoas precisam colocar a sua confiança no Filho de Deus. E aí as pessoas perguntam: e o que a gente tem que fazer? Eu pergunto para você: você sabe dizer quais são essas obras que Deus quer que façamos? Nós acabamos de ler aqui uma outra passagem de Mateus em que Jesus disse que nós devemos brilhar a luz de Deus sobre os homens para que, por meio das nossas boas obras, as pessoas possam olhar para Deus, receber o testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Seria uma ótima explicação, né? Mas Jesus respondeu, versículo 29. Eles perguntaram: que obras nós precisamos realizar? E ele respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Para que você tenha acesso à satisfação plena, você só precisa crer. A salvação é pela fé, não é por obras. Isso é básico na doutrina cristã protestante. A salvação não é por você pertencer a uma igreja. A salvação não é por você ter sido batizado. A salvação não é por você ser membro de qualquer instituição. A salvação vem porque você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para morrer no seu lugar. Dali vem a salvação. Significa que nada mais precisamos fazer? Isso é outra história. Aí eu passo o seguinte: a santificação. Essa é a obra necessária para a salvação. Crer
em Jesus. Mas continuando o texto, Jesus disse isso, o que vocês me perguntaram, o que é que nós precisamos fazer? Eu lhes respondi, crer naquele que o Pai enviou. Mas eles continuam perguntando. Olha só que... Vocês conseguem perceber que está havendo um diálogo aqui? Está havendo quase que uma inquisição. Então lhe perguntaram, versículo 30, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Gente, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Quer sinal maior do que esse? Mas eles vão lá e, olha, você é capaz de fazer aquilo de novo? A gente quer pão. Percebem que há uma grande inclinação aqui dessa questão apresentada pelas pessoas de interesse no atendimento das suas necessidades, como, sobrenaturalmente, Deus atendeu às necessidades do povo durante o Êxodo. O paralelo é óbvio. E Jesus percebeu, tanto que a partir do versículo 32, ele lhes declarou, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus agora tira o foco do pão, do maná, o pão físico, o pão que ele multiplicou no dia anterior, que satisfaz as nossas necessidades e posiciona o foco em algo mais profundo, naquilo que é capaz de satisfazer as necessidades mais profundas da nossa vida. Você tem necessidades? Eu tenho. Eu tenho necessidades espirituais, eu tenho necessidades emocionais e tenho necessidades materiais também. Mas a minha experiência tem sido de que quando... É como se fosse uma pirâmide de prioridades, né? Como aquela famosa pirâmide de Maslow, das prioridades humanas. Quando as minhas necessidades espirituais estão sendo atendidas, as outras, elas diminuem, o impacto delas sobre a minha vida diminui. Se eu estou bem com Deus, mesmo quando o mundo está desabando ao meu redor, eu estou em paz. Mas eu posso estar muito bem financeiramente, materialmente, com a minha saúde ótima, mas se eu não estou bem com Deus, nada me satisfaz. Essa é a minha experiência, eu não sei qual é a sua, mas eu creio que ela se aplica a todos nós. Então, Jesus, sabendo que a nossa tendência natural é puxar as palavras dele para uma questão mais prática, mais pragmática, mais materialista, ele, então, puxou de volta a questão para o que realmente interessa. E quando ele disse que ele estava ali para apresentar o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo, né, no versículo 33, eles disseram a isso, dá-nos sempre deste pão. Eles continuam querendo pão, me dá esse pão que me leva a não ter mais fome. Eles ainda não entenderam o que ele estava falando, de forma metafórica. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, que foi a declaração que lemos no início dessa mensagem. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você quer se satisfazer verdadeiramente? Creia em mim. Venha a mim. Então você não terá mais fome e não terá mais sede. Venha a mim. Mas, como eu lhes disse, vejam, eu amo essa ironia fina de Jesus.
como eu já lhes disse, parece que vocês estão muita dificuldade para compreender, vocês me viram, mas não creem. Eu estou dizendo que a obra do meu Pai é crer em mim. Eu estou dizendo que basta você crer em mim, você vai receber o pão da vida, mas vocês estão me vendo e não creem. Gente, se nem Jesus conseguia que todos crescem nele, muito menos qualquer pastor aqui na frente. É sandice total achar que a gente tem alguma capacidade de convencer alguém. Não tem. Não tem. Aliás, eu prefiro não ter mesmo. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo, não eu. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Dessa vez ele nem esperou eles perguntarem. A gente está vendo aqui uma troca, né? De um fala, o outro pergunta, ele nem esperou perguntar. Ele já disse logo, a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Significa que não morreremos fisicamente? É claro que não. Ele está dizendo claramente que se precisaremos ressuscitar, é porque estaremos mortos. Todos nós morreremos. Todos nós passaremos por dificuldades. Jesus mesmo disse, no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esteja comigo, porque Ele, o Senhor, a própria presença dEle é o ânimo de que precisamos. Ele é o pão de que precisamos. Todo aquele que crer terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Gente, isso chegamos ao centro, ao núcleo duro do que significa a fé cristã. Você pode ter dezenas de igrejas diferentes, centenas de denominações, mas se há acordo nesse ponto, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio como homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, viveu como homem, podia pecar, sim, claro que podia pecar. Se ele não pudesse pecar, se fosse impossível a ele pecar, ele não estaria sendo o segundo Adão, aquele que podia pecar. Adão podia pecar e pecou. Ele podia pecar e não pecou. E porque não pecou, mesmo podendo, ele venceu o poder do pecado. Temos que crer nisso. Isso é a base do cristianismo. Aí vem outras questões, se o batismo é por imersão, por aspersão, se o batismo é de criança ou de adulto. Aí já são questões importantes, mas já não estão no núcleo duro. E nós, como cristãos, não podemos permitir que essas outras questões menos importantes, não é que não sejam importantes, mas são menos importantes, nos impeçam de ter comunhão com outros irmãos. Não é do agrado do Senhor que nós estejamos tão divididos como somos. Não é do agrado do Senhor isso. A gente ficar chamando o outro de herege. Essa semana mesmo, eu estou falando isso porque essa semana mandaram para mim um vídeo de um rapazinho lá que eu nunca vi na minha vida, chamando C.S. Lewis de herege. Ah, pelo amor de Deus. Sabe, é muita arrogância do rapazinho lá. Nem sei se o cara tem formação teológica ou não, não importa. Que é onde eu mais encontrei gente arrogante, foi no seminário. Mas, cara, não é isso, gente. Não é isso. É nítido, olhamos para as palavras de Jesus e não é isso que nós vemos. Mas vejam, olha só o que aconteceu depois que Jesus disse claramente que ele era o pão, e que pão de Deus, que veio do céu,
e que aquele que nele cresce não teria mais fome. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Né? Nós, seres humanos, somos tão literais, né? Somos tão materialistas. E eles, como nós, tinham essa dificuldade de entender que Jesus estava se referindo ao mundo espiritual. E aí Jesus lhes respondeu, parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repetiu o que tinha acabado de falar. É tão importante que ele repetiu. Pô, parece que vocês não ouviram o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar que quem vier a mim, eu vou ressuscitar no último dia. Vocês ficam com esse papo aí de que vocês me conheceram quando eu era adolescente? Foca no que é importante. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Ele está se referindo a si mesmo, óbvio. Assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vamos para o foco, vamos para o que realmente importa. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra aquele que o dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. A gente tem que imaginar essa cena. Não estava todo mundo quietinho ali. Não, o pessoal começou a ficar nervoso. O que é isso? Esse cara está doido? Comer a carne dele? Antropofagia? Era maluco? O pessoal começou a ficar discutindo exaltadamente, como esse homem pode nos oferecer sua carne para comermos? Mas Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. A carne e o sangue que estão aqui representados pelo pão e pelo vinho. Sem álcool, no caso. Do tempo de Jesus tinha. Esse aqui não tem. Se não comermos da carne de Jesus, não bebermos do sangue de Jesus, não teremos vida em nós mesmos. Será que Jesus estava sendo literal? Será que ele estava dizendo que precisamos comer pedaços da carne dele? Será que ele estava dizendo que o pão que representa o seu corpo se transformaria na sua carne? Que o cálice, o suco da uva, que representa o seu sangue, transformaria-se no sangue de Jesus? Temos irmãos cristãos que creem que sim, outros que não. E eu não vou entrar nessa discussão teológica com você. Eu levantei a bola para que você saiba que nós não somos ignorantes em relação às diferentes interpretações do que Jesus está querendo dizer aqui. Mas o nosso foco não é se estamos tratando aqui de um memorial, como é o nosso caso, como batistas, ou de uma consubstanciação, como os luteranos creem, ou numa transubstanciação, como os católicos creem. Isso não é importante. Não é. O que é importante é que Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida. Ele entregou o seu corpo. Ele derramou o seu sangue. E ele está dizendo que nós precisamos comer deste corpo e beber desse sangue que ele entregou por nós. E fazemos isso todos os dias, mas fazemos isso de uma forma como um memorial nos primeiros domingos do mês. Por que não todos os encontros? Né? Paulo disse isso. Todas as vezes que se reunirem, o próprio Jesus disse, todas as vezes que se reunirem, façam isso
em memória de mim. Memória, memorial, em memória de mim. Por que não fazemos? Só por uma questão de praticidade, de convenção. Se um dia a igreja decidir que precisamos participar da ceia, todas as reuniões, participaremos da ceia, todas as reuniões. Nos lembraremos a cada reunião, de uma forma lúdica, de que Jesus Cristo entregou seu corpo e derramou seu sangue por nós. É isso que importa. Porque, mesmo quando comemos o pão do milagre, o maná, o pão que desceu do céu, a gente morre. Mesmo quando o milagre de Deus acontece na nossa vida, isso não é garantia de que a gente vai ter a vida eterna. Eu conheço pessoas que foram curadas sobrenaturalmente, dos médicos dizerem para aquela pessoa, olha, não tem explicação o que aconteceu com você, e ainda assim não creem no poder de Deus para a vida eterna. A pessoa foi curada sobrenaturalmente e não crê. Então não é a cura, não é o milagre que leva você à salvação. O que leva você à salvação, a obra que leva você à salvação, é a sua fé. Que é o Senhor que lhe dá. Ele é tão bacana que Ele pede de você uma coisa que sabe que você não tem. Então Ele vai te dar. É como aqueles pais que compram o presente para botar na mão do filho, para o filho dar para ele no dia dos pais. Não é assim que funciona? É assim, Deus... Dia dos pais, né? Domingo que vem. Não é domingo? Ah, não, em agosto, desculpe. É segundo domingo de agosto. Não, domingo que vem é dia do pastor. Não quero... Atenção, Anderson, sabendo, não queremos presente. Tá ok? Não queremos presente. Enfim. Versículo 54, todo o que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Gente, vocês acham que isso é importante? Jesus repetiu isso 4 vezes. Ele deve realmente estar sabendo que a gente é meio fraquinho de compreensão, né? Pelo menos os discípulos dele lá do tempo dele eram. Versículo 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Isto é se alimentar de Jesus. Não é vir ao domingo, ouvir uma mensagem, que legal, eu sou cristão. Vai para casa e vive a sua vida como se Deus não existisse. O nome disso é ateísmo. Muitos de nós têm momentos em sua vida, eu mesmo já vivi assim, várias vezes. Vivemos como se Deus não existisse. Não é que a gente não creia nele. A gente crê, se questionado, afirma que crê. Mas no dia a dia, se esquece da existência dele e vive como se ele não existisse. Isso é o chamado ateísmo funcional. No dia a dia, vai ser igual a qualquer outra pessoa. Não é para ser assim. Nós precisamos estar buscando essa comunhão com Ele constantemente, a cada passo. Se alimentando da presença dEle. E eu não estou agora me referindo ao memorial da ceia, eu estou me referindo ao caminhar diário com o Senhor. Não é à toa que tem um devocional já clássico chamado Pão Diário. Uma referência a você buscar uma comunhão com Deus diariamente. Primeira vez que eu vi esse termo, eu ouvi errado, eu achei pão de alho. Eu falei, peraí, estou pensando em churrasco aqui. Não, diário. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, ou seja, do próprio Jesus, viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Deixa eu te fazer a pergunta mais importante do dia. Você tem se alimentado do pão da vida? Para pensar um pouquinho. Ou você está vivendo como se não soubesse disso? Uma verdade
só se torna verdade para você se você vivê-la. Não adianta você se inscrever numa academia e nunca ir lá para fazer ginástica. Isso não vai tornar você uma pessoa mais saudável. Não adianta você entrar em diversos cursos de alimentação saudável e continuar se entupindo de comida gostosa. O que eu posso fazer? É difícil, a gente precisa de fé. Como é que isso tem afetado a sua vida? Se você se alimenta do pão da vida, eu creio que a expectativa do próprio Deus é que alguma coisa mude na sua vida, que isso afete a sua vida. O problema é que a gente vive numa sociedade que é pluralista, que é relativista, bem parecida com a sociedade do tempo de Jesus. Esses questionamentos dos discípulos dele, gente, eram os discípulos dele, era gente que estava andando com ele, questionavam essas coisas. São muito parecidos com os nossos. Nós, como sociedade, somos muito mais parecidos com a sociedade do tempo de Jesus do que com a sociedade dos pais da fé, da Idade Média, Lutero e Calvino e todos aqueles outros. A gente não tem nada a ver com eles. A nossa maneira de enxergar o mundo é totalmente diferente da maneira de enxergar o mundo da Idade Média, do início da Idade Moderna. A gente enxerga o mundo como o pessoal que não conhecia Deus. Conhecia deuses, vários, muitos. E nessa sociedade que nós vivemos, da mesma forma que na sociedade deles, lá no tempo de Jesus, o exclusivismo de Jesus incomodava. Vocês sabiam que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano por ateísmo? Como assim? Os caras estão servindo ao próprio Deus, são ateus? Sim, porque não acreditavam nos outros deuses. E o imperador era Deus. Não, como? Você não acredita nos outros deuses? E eu? Não, você é só um homem. Ah, é? Então esse homem vai te mandar para o Coliseu. Tu vê com quem você está se metendo. Né? Hoje em dia a gente também vê isso, não vê? Né? Pessoas dotadas de poder e autoridade pisando em cima de quem não se submete. O ser humano não mudou. Aliás, lendo a Bíblia, a gente vê que o ser humano não mudou nada, né? Numa sociedade como a nossa, afirmar que só há salvação pela fé no Filho de Deus é considerado exclusivista, é considerado arrogante. Então, muitas pessoas não querem ouvir isso. E no tempo de Jesus também não, tanto que no versículo 60, nós vemos assim: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos, não eram nem os fariseus, discípulos, disseram: dura é essa palavra. Dura é essa palavra. Quem conseguirá ouvi-la? Mas ainda praticá-la, né? E pulando para o versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso acontece com todo mundo, gente. Então, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Não querem me abandonar? E aí Simão Pedro respondeu. Vamos ler juntos a resposta de Simão Pedro? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Meus irmãos, não vou te enganar não, é difícil, numa sociedade como a nossa, viver pela fé em Jesus. É difícil, não é fácil não. Muitos querem apenas o pão material, querem as bênçãos, estão em busca das bênçãos. Poucos querem ter o compromisso de permanecer em Cristo, que é representado por essa afirmação: comer da sua carne e beber do seu sangue. Diante do chamado de Jesus ao compromisso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Não, esse discurso aí está complicado, isso aí eu não quero não.
olha, estava tudo muito bem, você está falando de bênção, de libertação, de cura, estou gostando. Não, mas você tem que se comprometer. Não, compromisso não. Não, aí você agora está com uma postura que não me agrada. E você? Você está seguindo Jesus? Você está buscando o pão da vida? Você está buscando trabalhar o seu compromisso com Ele, que é o significado prático de comer da sua carne e beber do seu sangue? O que é que você tem feito da sua vida espiritual? Questione-se, pergunte-se isso. Pedro, como vimos, disse que eles não tinham para onde ir, pois só Jesus tinha as palavras da vida eterna. Afinal de contas, como ele disse, ele é o pão da vida. Mas, infelizmente, deixar de buscar a satisfação em Deus é das atitudes mais comuns. Tanto que, para concluirmos, o profeta Isaías foi usado por Deus para chamar a atenção do povo, num outro momento, para as escolhas equivocadas que eles vinham tendo, escolhas espirituais. Estavam buscando a satisfação das suas necessidades espirituais nos lugares errados, como, infelizmente, pode acontecer com você e comigo também. Ao invés de buscar a satisfação em Cristo, buscar a satisfação em, tantas coisas que tem por aí, né? Então, Isaías, capítulo 55, versículos 2 e 3, ele diz assim: palavra do Senhor, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam do que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. A alma vai se deliciar se você comer do verdadeiro pão. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Meus irmãos, olha que convite que Isaías está apresentando para nós. Deus está nos convidando a viver uma aliança com Ele, a nos deliciarmos no pão que verdadeiramente satisfaz, o pão da vida, Jesus. Você vai aceitar o convite? Você vai aceitar o convite? Deixa eu orar por você então, talvez melhore.